Na noite do dia 15 de novembro de 1889, o Brasil deixava de ter um governo monárquico e instaurava um governo provisório republicano presidencialista. Esse momento é conhecido como a Proclamação da República e, para alguns historiadores, também pode ser chamado de golpe republicano. Mas afinal, o que significa tudo isso? O que é uma república e por que o Brasil é considerado uma? Fica com a gente que nesse vídeo a gente te explica isso e muito mais. E antes de a gente começar o conteúdo do vídeo, vale o pedido. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você está achando dos nossos conteúdos. Bora lá! Bom, arrisco em dizer que república é um daqueles termos que todo mundo conhece, mas pouca gente entende de verdade, sabe? Ele é inclusive muitas vezes utilizado como sinônimo de democracia. Isso aconteceu, por exemplo, logo após a proclamação da República, em que o momento foi reverenciado como o despertar do Brasil à democracia. A gente fala mais sobre isso depois. Mas eu já aviso que apesar do termo democracia e república poderem andar juntos, eles não são a mesma coisa. A palavra república tem origem no latim res publica, que significa coisa pública ou coisa do povo. Com a res publica, os romanos definiram uma nova forma de organização do poder, logo após o último rei etrusco ser deposto, lá por volta de 509 a.C. Naquele momento, os romanos não desejavam mais deixar o poder nas mãos de um único indivíduo e, por isso, eliminaram a figura do rei e criaram uma estrutura política em que o poder era dividido entre determinados cargos e instituições, como as magistraturas e o Senado. Mas, com o passar dos anos, é possível acompanhar o conceito de república ganhar diferentes significados. Para alguns pensadores, por exemplo, como Maquiavel e Montesquieu, ela é uma forma social que vai além de formas institucionais e mecanismos de governo. E é por aí, então, com a Revolução Francesa e a Revolução Americana, no final do século XVIII, a gente chega ao entendimento que é mais utilizado atualmente. Como forma de governo, a república é o oposto da monarquia. Dessa forma, então, na última, o chefe de Estado tem o acesso ao poder supremo por direito hereditário, ou seja, por direito de família. Já naquela o chefe de Estado, sendo uma ou várias pessoas, é eleito pelo povo, direta ou indiretamente. Então, já percebeu por que os conceitos de democracia e república muitas vezes se misturam? É justamente por essa definição de que em uma república os representantes políticos são eleitos pelo povo. Apesar de eleições livres e justas serem uma das características de um regime democrático, não é o que define a democracia. Inclusive, se você já assistiu outro vídeo aqui do canal, você sabe muito bem que monarquias também podem ser democráticas. Então, pensando nisso tudo, não faz sentido utilizar o termo república e democracia como sinônimos, né? Para você entender melhor, vamos pensar que quando falamos de uma república, estamos falando que representantes políticos são eleitos pelo povo. Contudo, não há nenhuma especificação de quem é considerado esse povo ou esses representantes. É possível, por exemplo, que apenas uma parcela da população, definida por critérios de posse, religião, gênero, raça ou cor, tenha o direito de se eleger, ou que apenas uma parcela da população tenha o direito de votar. Conseguiu entender a diferença entre república e democracia? É por isso mesmo que mesmo o Brasil sendo uma república desde 1889, isso não significa que desde lá tivemos regimes democráticos por todo esse período. Vamos entender melhor essa história? Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, chefiando tropas militares, destituiu Dom Pedro II do poder, colocando fim ao Império e inaugurando a República Brasileira. A título de curiosidade, o momento é considerado como golpe por muitos historiadores
porque a mudança de regime aconteceu por meio da coerção e sem participação popular. A movimentação republicana já acontecia há alguns anos. Contudo, a queda do regime então vigente se deu pela insurgência dos militares, aliados a alguns setores civis, que queriam maior participação na política brasileira após a vitória na Guerra do Paraguai. Deodoro da Fonseca, até então na realidade, era amigo pessoal de Dom Pedro II. Bom, mas voltando ao debate sobre a instauração da República no Brasil e a democracia. Logo após a proclamação da República, Deodoro da Fonseca foi eleito presidente por voto indireto, inaugurando assim o governo republicano presidencialista. A gente não vai entrar nas diferenças aqui de uma república presidencialista e de uma república parlamentarista, mas vai ficar a sugestão de conteúdo aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, de forma geral, o período foi caracterizado pela baixa participação popular. Isso porque, apesar do poder não estar mais concentrado nas mãos do rei, como estava no Império, naquele momento, a máquina pública passou a ser controlada pelas oligarquias agrárias brasileiras. Período que ficou conhecido como República Velha e vai até 1930. Ainda nesses tantos anos de república, o Brasil passou por 2 períodos ditatoriais. O Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, e a ditadura militar, que vai de 1964 a 1985. Como a gente já falou em outros conteúdos, ditadura e democracia são 2 opostos. Então a gente não vai explicar as características de cada período, mas basicamente eles foram marcados por muita repressão política e autoritarismo. Então, pessoal, deu para entender o que é república? Deu para entender também por que uma república pode ser mais ou menos democrática? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!